para investir, as pessoas que trabalham ali e gastam todo o dinheiro com subsistência básica, então tipo alimentação, por exemplo, o aumento de inflação significa a pessoa parar de comer carne e não comer proteína, ou comer alguma outra proteína. Então a inflação pega principalmente nessa parte mais básica de subsistência nas pessoas mais pobres. Então a política monetária, ela exatamente serve para não deixar a inflação ficar descontrolada e a economia funcionar de uma forma mais equilibrada. Foi justamente o que aconteceu em 2022, né? Por conta dos problemas de pandemia, guerra, a inflação foi lá em cima e a galera justamente começou a parar de comer, diminuiu o consumo de carne, né? Então, seria correto dizer e afirmar que se os juros, o Banco Central abaixar os juros agora ali na canetada, consequentemente, a inflação pode explodir aqui nos próximos meses, né? O que existe de crítica é mais ou menos a seguinte, né, que tá tendo agora no momento. A nossa inflação tá controlada, por que a gente não abaixa esses juros? Assim, controlada entre aspas, porque 6% também, tá perto de 6% nos últimos 12 meses, não é uma inflação baixa. É como se hoje seu dinheiro valesse 6% a menos do que há 12 meses atrás. Seu salário, se ele não subiu pelo menos 6%, você tá piorando sua qualidade de vida. Então esse é um ponto, não é uma inflação baixa. Mas poderia justificar que esses juros poderiam voltar ali para 12, né? Hoje a gente está em 13,75. Poderia voltar para 13, para 12, para 10, sem que a inflação se descontrole. Mas isso é muito complicado, né? Eu vi, se eu não me engano, quem que foi? Eu vi uma palestra de alguém de mercado que usou uma analogia muito boa, que o Brasil é um alcoólatra na inflação. Você não chama um alcoólatra para degustação de vinho. Então, assim, faz mais sentido esperar a inflação de fato abaixar, para aí sim o Banco Central começar a pensar em abaixar as taxas de juros. Mas vamos ver como é que as coisas vão andar. Sim. Pessoal, antes da gente continuar com as perguntas aqui, vou pedir aí para você o like, pois o like ajuda muito no crescimento e na entrega desse conteúdo para mais pessoas. Então, se você tá curtindo o conteúdo, tá fazendo sentido para você, deixa o like aí, tá? E deixa também um comentário com a sua opinião sobre o que a gente falou até o momento, né? Concorda ou não com o Banco Central mantendo a taxa de juros ali em 13,75? Comenta aqui nos comentários, tá? E agora, né, falando aqui sobre mais polêmica, né? O Barsi, né, e os barcianos, né, os investidores que seguem a metodologia do Barsi, eles não investem no exterior, né, porque enxergam o Brasil como um oceano azul, né? Na sua opinião, o que você acha dessa estratégia? Concorda? E se não concorda, por que você discorda? Bom, vamos lá. Eu não conheço a estratégia do Barsi a fundo pra criticar, enfim. Mas considerando essa questão de investir só no Brasil versus investir no exterior. De fato, o Brasil, não só o Brasil, mas se a gente pegar Brasil, México, Índia, que são países em desenvolvimento, você tem de fato algumas grandes oportunidades, né? Mas ao mesmo tempo, você também tem grandes desafios. Você tem a economia com uma moeda muito mais instável, você tem corrupção muito mais forte nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos, não que não exista corrupção lá também, instabilidade econômica. Então, assim, junto com todo o potencial de ganho, você tem sempre um grande potencial de perda, ou, enfim, um risco muito maior. E eu não sou contra você ter investimentos no Brasil também. Eu mesmo tenho boa parte da minha carteira investida em ações aqui no Brasil, em fundos imobiliários, mas o que eu vejo é que o investidor perde muito por se limitar ao Brasil. Então, de novo, você tem 1% do mercado global aqui no Brasil. Por que você vai abrir mão de ter exposição a pelo menos mais 50% do mercado, que é você ir para o mercado norte-americano, e ainda, indiretamente, ter exposição global por causa da receita dessas empresas? Eu não vejo motivo para isso. Além disso, né, tirar dinheiro do Brasil, vamos falar, sair um pouco da parte de investimentos, mas tirar dinheiro do Brasil e ter parte do patrimônio fora do Brasil é essencial. Para qualquer coisa que aconteça com você pessoalmente, na sua pessoa física, ou com o Brasil, né? Então você tem 100% do seu patrimônio aqui, seu emprego, toda a sua renda vindo aqui do Brasil, na minha avaliação você está com uma exposição excessiva de risco, sendo que você não precisa. A única coisa que diminui o risco da nossa carteira de investimentos é a diversificação. Só que, não importa quantas ações você tenha no Brasil, você sempre vai ter risco Brasil na sua carteira se é uma carteira 100% brasileira. O único que a gente chama de risco sistemático, né? A gente tem um risco diversificável, que é aquele risco que, se eu tenho uma ação, minha carteira está muito arriscada, porque se a empresa quebrar, eu perco tudo. E se eu tiver 20, 30 ações, minha carteira já está diversificada, beleza.
Então não importa, se eu tiver todas as ações da Bolsa do Brasil, eu ainda vou ter um risco Brasil, que eu chamo de risco não diversificável, né? O risco do sistema, sistemático. O único jeito de você diminuir esse risco é tirando o dinheiro do Brasil. Então quando você diversifica fora do Brasil, você está diminuindo ainda mais o risco da sua carteira. E um outro ponto também que eu gosto de falar é o seguinte, lá nos Estados Unidos a gente tem tanto empresas, qual a comparação que eu gosto de fazer? Aqui no Brasil a gente tem, vamos supor, essa daqui é a empresa mais arriscada e essa aqui é a empresa menos arriscada da Bolsa. Porque é importante entender isso, né? Que as ações têm riscos diferentes. Quando você vai para o mercado norte-americano, você tem uma empresa que é muito mais sólida do que essa mais sólida do Brasil, e você tem também uma empresa muito mais arriscada. Então você consegue ter um leque muito maior de opções de investimentos de acordo com aquilo que você está buscando para sua carteira. Então acho que é basicamente isso. Eu sei que o Barzi foca muito nessa questão de dividendos também, que eu já vi ele falando, que é uma coisa também que eu não gosto de focar. Eu não vejo motivo para a gente ter só empresas de dividendos, sendo que o futuro de toda empresa é se tornar uma empresa de dividendo. Então, se eu tenho uma startup, ou se eu tenho uma empresa de crescimento, uma small cap de crescimento, ou uma large cap de crescimento, uma empresa que está crescendo muito por causa do setor que ela está inserida, por exemplo, ela lá no futuro, quando se consolidar, vai virar uma empresa de dividendos. Porque o fato da empresa distribuir dividendo ou não tem muito mais a ver com o momento da empresa do que com o fato dela querer ou não distribuir aquele dividendo, né? Então, se eu tô num mercado onde eu preciso crescer para ganhar escala, para conseguir diminuir o preço do meu produto, diminuir meus custos, eu como empresa, para que eu vou ficar pagando dividendo? Eu vou reinvestir no negócio para crescer. Ao ponto que se a empresa já domina 30, 40, 50% do mercado que ela atua e o mercado não cresce, ela não vai ter o que fazer com caixa e vai distribuir em forma de dividendo. Então, também não vejo motivo pra gente se limitar só a esse tipo de empresa que já tá na maturidade, apesar de ser uma estratégia. Eu acho que o ideal é você calibrar, né, na sua carteira quais tipos de empresa fazem sentido para sua realidade. Sim. Bacana, interessante. Então, na sua visão, como um holder investe ou deve investir? Olha, eu acho que, no geral, vou até dar um passo atrás, assim, eu acho que o holder é aquela pessoa que tem uma visão de construção de patrimônio pro longo prazo. Acho que isso é o fundamental. Então, seja você investindo na bolsa, seja você investindo na renda fixa, seja muitas vezes as pessoas têm patrimônio, às vezes a pessoa tem uma empresa, gosta de tocar em empresas, decide pegar e abrir uma outra empresa, ou às vezes comprar imóveis, se a pessoa tiver um patrimônio mais relevante, conseguir comprar vários imóveis, diversificar, terrenos. Então, o que eu vejo assim, o holder é uma pessoa que se preocupa com o futuro e que diversifica o seu patrimônio e investe de forma recorrente. Eu acho que é isso. E como que um holder investe? Eu acredito que da forma mais diversificada possível. Porque o único almoço de graça que eu vejo que existe no mercado é a diversificação. O único jeito de você diminuir o risco da sua carteira e ainda manter o mesmo retorno esperado, né? Então a diversificação é uma ferramenta que a gente tem, que é um almoço grátis, ou seja, você não está perdendo nada por diversificar, e você ainda mantém o seu retorno esperado no longo prazo. Então eu acho que ser um holder tem muito mais a ver com a estratégia genérica de investimentos, de construção de patrimônio, de olhar para a bolsa como empresas, né, não ficar se preocupando com as oscilações de curto prazo, olhar os fundamentos que estão por trás de uma determinada empresa também é muito importante, os números, e investir em bons negócios para o longo prazo. Acho que eu resumiria dessa forma, sem aprofundar muito. Bacana. E, assim, a Bolsa, né, está com um dos menores PLs desde 2008, né? Você acha que nesse momento, né, considerando todo o risco fiscal, político do Brasil, é oportunidade